Olá pessoal, hoje interceptação telefônica, aí, Lei 9296. Pessoal, quem trabalha com tráfico de droga, basicamente essa aí é a lei que é mais utilizada, porque a investigação de tráfico demanda muita interceptação. Eu digo tráfico no rede, né? Pessoas traficantes em rede. Ah não, professor, vai investigar uma boquinha de fumo ali do meu bairro, eu preciso de interceptação? Não. Basta aí uma diligência, né? Ficar ali acompanhando o entre e sai de pessoas e aí capturar um usuário e fazer o flagrante do traficante, tranquilo, né? No dia a dia, quem atua aí em investigações menores não demanda interceptação, mas se você quiser, perdão, avançar na investigação e saber quem que são os fornecedores, enfim, os grandes traficantes, aí demanda interceptação telefônica. Lógico, né, gente? Hoje em dia, quem fala no telefone? Hoje em dia, existem inúmeros aplicativos aí de mensagens e também de telefone. Então, o WhatsApp, o senhor sabe, é a ferramenta que mais se utiliza hoje para comunicação, tanto para mensagem como para ligação, né? Então, assim, nem minha mãe, que tem 64 anos, liga mais para alguém de maneira normal. Mas, enfim, ainda é um instrumento aí que a gente utiliza nas investigações. A interceptação, às vezes, nem tão importante. O mais importante é os dados, os metadados, né? Estado telefônico, enfim. As informações são muito importantes para a investigação, principalmente no caso, por exemplo, da investigação de homicídios. Então, saber quem a vítima conversou no dia, como é que era a rotina de ligações da vítima, também é muito importante. Tranquilo? Então vamos lá, sem conversar fiado, interceptação telefônica. Bom, a estrutura é a mesma, né? Das representações anteriores. Então aqui não tem segredo. Endereçamento, referência, preâmbulo, fato, direito, pedido e a assinatura. Tranquilo, né? Bom, fumus cumis delicti. Então, precisa ter indícios razoáveis da autoria e participação em infração penal. Em qualquer infração penal, não, né? Só aquelas que são puníveis com reclusão, tá? Perigo in mora também necessário. Não houver outros meios de prova, então tem que demonstrar lá na sua representação que as diligências ordinárias, vou até escrever aqui, ó, para vocês não esquecerem, que as diligências ordinárias se esgotaram. Beleza? Porque só pode pedir interceptação quando não houver outro meio de prova disponível. E aí, quais são as diligências ordinárias? Oitiva, análise de sistemas da polícia interno, enfim, tem que deixar bem claro que para aquele crime específico, os meios de obtenção de prova ordinários não são capazes de chegar na autoria. Então, por essa razão, você está pedindo uma interceptação telefônica, tá? Então, são aqui os requisitos cautelares previstos na Lei 9296. Tranquilo? Beleza. Qual que é a hipótese de cabimento? O crime tem que ser punido com reclusão. Então, só cabe a interceptação se o crime investigado for punível com reclusão. Esse foi o critério utilizado pela lei para diferenciar o cabimento ou não, tá? Está previsto aí no inciso 3. Lá fala desde que o crime não seja punível com detenção. Então, a contrário senso, né? Então, todos os crimes puníveis com reclusão é cabível aí a interceptação telefônica. Bom, o prazo, os senhores sabem, tem que deixar bem claro lá no período, não for pedir, tem que colocar que é por 15 dias. Claro, esse prazo pode ser renovável aí, se houver fundamentos. Tranquilo? Beleza. Bom, aqui só uma curiosidade, vamos dizer assim, né?
Na interceptação telefônica, você pode interceptar tanto o número como o e-mail do aparelho. Então, a interceptação ela pode ter como objeto tanto o aparelho telefônico, né, da pessoa, como ali o número telefônico. O que é o e-mail? Você pega o seu celular hoje, digita aí, para você saber qual que é o seu e-mail, né, do seu celular. Digita aí no teclado do telefone asterisco quadrado 016 quadrado e aí o celular vai apresentar aí o número do seu e-mail, tá? Você consegue interceptar tanto o e-mail como também o número de telefone, tranquilo? Beleza, aí só uma curiosidade em relação, tá? Então se tiver lá o e-mail lá no seu enunciado, também para você interceptar o e-mail, não só o número de telefone, tranquilo? Beleza. Já disse para os senhores de que está esgotadas as diligências ordinárias, ou seja, elas são ineficazes para a investigação naquele caso concreto, beleza? Deixar claro que todas as diligências cabíveis à autoridade policial foram praticadas, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, assim, tem que ter um objeto certo, né, na sua descrição. Por que a lei trouxe isso? Para evitar investigações genéricas, né? Então, assim, senhor juiz, estou investigando um homicídio, estou investigando um roubo. Ah, vou instalar uma portaria para investigar todos os crimes ocorridos, por exemplo, em Goiânia, na data tal, 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 tal. Não, isso é um objeto incerto, né? Quais crimes você está investigando? Qual é o fato que você está investigando? Não pode ser assim, para justamente evitar interceptações clandestinas. Você coloca ali um objeto muito amplo, né? E ali você consegue ser, por exemplo, número de telefone de desafetos do delegado, ou enfim, vai que o delegado é político também, ele consegue enxertar aí números de pessoas que não deveriam estar sendo investigadas por ele. Então, assim, para evitar esse tipo de conduta, a lei exige que o objeto seja certo, ou seja, tem que delimitar qual crime realmente o senhor está investigando, beleza? Também tem que fazer o seguinte, identificar os investigados. Ah, mas acontece que às vezes em que a gente quer justamente fazer a interceptação para descobrir quem que são os investigados. Vou dar só um exemplo. A informação que a vítima saiu de casa porque ele marcou um encontro com a pessoa, por exemplo, para receber uma dívida. E os familiares não sabem quem são essas pessoas. E você pede o histórico da vítima e acha o número de telefone. E você intercepta aquele número para justamente saber quem que é o dono do telefone. Então, só um exemplo para os senhores. Às vezes, a gente sabe quem é o investigado, às vezes a gente quer pedir a interceptação para justamente saber de quem é aquele número. Se não conseguir qualificar o investigado, você tem que botar na representação que ele não foi qualificado, porque justamente a gente quer interceptação para qualificá-lo. Tranquilo? Beleza. Só para vocês terem ideia como é que funciona. Então, caso não tenha elemento de qualificação do investigado, ou seja, não saiba quem é a qualificação do investigado, o delegado, a autoridade policial, terá que justificar na representação a razão pela qual não tem essa qualificação, para justamente também evitar interceptações indevidas. Tranquilo? A questão da interceptação do advogado. Bom, o professor possa interceptar o advogado, claro, desde que o advogado seja o criminoso. Se você está, por exemplo, investigando um tráfico de drogas, e aí você conseguiu o número de telefone daquele traficante, e o traficante liga para o advogado para contar coisas do tráfico. Ora, essa ligação entre o advogado e o cliente é protegida pelo sigilo profissional. Então, essa parte da conversa não pode ser usada como prova, porque seria uma forma de violar o sigilo do advogado, beleza? Ah, não, o advogado está praticando tráfico de drogas junto com o cliente dele, aí tudo bem, você pode usar. Mas se estiver na atuação profissional, sem estar praticando crime, não pode usar é, esse áudio dessa interceptação como prova. Tranquilo? Beleza? Certinho. Seguindo aí.
Bom, tá aí o enunciado, tá, gente? Bem tranquilo. Deem pausa aí, né? Tirem foto, print e vamos aí seguir logo em seguida com a correção da peça aí vinculada a esse enunciado. Beleza? Tranquilo? Tiraram aí, né? Eu vou dar um pause aqui no vídeo para quebrar aqui a aula e já voltamos aí. Pelo amor de Deus, façam a peça, tá? Sente a bundinha aí, pegue a canetinha, o papelzinho, ó, escrevam à mão. Não vem com essa historinha de computador não, tá? Professor, tá muito em cima da hora, não interessa. Tem tempo para praticar, beleza? Faça aí 2 peças por dia, tá excelente. Você já praticou muito mais do que a maioria dos candidatos, tranquilo? Então já já, pessoal, abraço, já voltamos com a correção.